E se eu te dissesse que é mais fácil faturar 10 milhões do que 2? Essa é a grande promessa do livro 10x é mais fácil que 2x, um dos livros mais fascinantes que eu já li sobre esse tema de como é que você consegue crescer negócio de uma forma mais eficiente e estratégica. E no vídeo de hoje eu vou te explicar como isso é possível. Porque afinal de contas eu tenho certeza que você já tá me xingando dizendo: André, isso não faz o menor sentido, é óbvio que isso não pode ser verdade, porque nem tem como chegar no 10 sem antes passar pelo 2, então esse negócio não pode estar certo. E é claro que você vai passar pelo 2 para chegar no 10, isso é uma obviedade, mas o ponto não é esse. O ponto do livro é: existe um problema na maneira que a gente enxerga as coisas, que é a correlação entre esforço e resultado. A gente espera que o volume de esforço que a gente coloca nas coisas seja proporcional ao resultado. O que quer dizer? Se eu coloquei pouco esforço, é esperado que eu tenha pouco resultado. E se eu coloquei muito esforço, é esperado que eu tenha muito resultado. O problema é, isso simplesmente não é verdade. Porque certamente você conhece muita gente que trabalha muito e tem um péssimo resultado, e você conhece gente que trabalha pouco e tem um excelente resultado. Enquanto a gente estiver procurando formas de equalizar essas duas coisas, a gente simplesmente não vai ser capaz de encontrar iniciativas desproporcionais. Coisas que você vai colocar um pouquinho de esforço aqui e ter um resultado muito maior do outro lado. E isso é o fundamental para a gente conseguir crescer 10 ao invés de 2. Exatamente porque, em primeiro lugar, não dá para você trabalhar 10 vezes mais do que você trabalha, mas dá para você trabalhar 10 vezes mais esperto do que você trabalha. E mais importante do que isso, trabalhar duro em sonhos pequenos não constrói sonhos grandes. Quando você tem um objetivo grandioso, você tem menos concorrentes onde você está brigando, você fica muito mais animado com o que você está fazendo. Você com certeza vai ter muito mais facilidade de fechar um bom cliente do que 100 clientes mais ou menos, e com toda a certeza do mundo é muito mais fácil entregar muito para um cliente do que para 100 clientes. E é por isso que faturar 10x é mais fácil que 2x. Mas talvez essa autor esteja se perguntando: pô, André, legal, entendi, mas e aí? O que eu faço com isso? Como é que eu faço para efetivamente crescer 10 vezes ao invés de 2? O que me leva justamente ao passo número 1. Ao longo da minha carreira eu ouvi infinitas vezes o procure o 80-20 do seu resultado. Quais são os 20% que vão trazer o 80%, o famoso princípio do Pareto. O que na prática é muito mais confuso do que parece, porque na teoria é lindo, show, encontre o Pareto, mas tá, o que exatamente é o Pareto no meu caso? A gente não tem normalmente essa resposta, e por mais que eu tenha buscado alternativas, como por exemplo A Única Coisa do Gary Keller, em que ele vai trazer algumas ferramentas do tipo: qual é a única coisa que você fizer vai tornar todo o resto mais fácil ou desnecessário, muito embora eu entendesse a utilidade disso, eu não conseguia capturar a essência do negócio. E foi nesse livro que eu encontrei a beleza dessa ideia, que é se perguntar de maneira simples: o que eu teria que fazer para faturar 10 vezes mais do que eu faturo hoje? Eu tenho uma mentorada, por exemplo, que ela tem uma franquia de lavanderia. Ela quer acelerar os resultados dela, a gente está projetando aí um objetivo para esse ano de fazer 600 mil reais no ano. E talvez você pudesse perguntar: pô, André, resultado legal, mas como é que ela faz então, seguindo o seu raciocínio, para chegar em 6 milhões de reais de faturamento? E a resposta é muito óbvia, que é: não dá. Em uma única unidade, ela não vai conseguir fazer isso. A única maneira dela chegar em 6 milhões de faturamento com a operação que ela tem é tendo múltiplas franquias. E se o jogo é ter múltiplas franquias, o que é que ela tem que fazer então? Ela precisa sair da frente de operação que ela está, estruturar um processo que as pessoas consigam seguir sem ela, e com base nisso, nesta operação funcionando devidamente, ela pode comprar outra e outra e outra. E o trabalho dela se torna não fazer esta franquia funcionar, mas sair desta operação o mais rápido possível para ter múltiplas franquias. Até porque ela nem precisa ser a pessoa operando isso para começo de conversa. Ela poderia muito bem ter um sócio operador, que é a pessoa que vai estar tocando o negócio como um gerente geral. Ela passa o beabá pro cara e fala: bicho, vai lá e toca o negócio. Da mesma forma, eu estabeleci o audacioso objetivo de bater 10 milhões de faturamento esse ano. E quando eu comecei a me perguntar o que eu teria que fazer para chegar em 10 milhões de faturamento, eu comecei a perceber que teria várias mudanças importantes que eu teria que fazer no meu negócio para conseguir fazer isso ser viável. E isso envolvia tanto mudanças operacionais da minha parte, coisas que eu faço hoje, quanto até de novas linhas de produto, porque sem eles eu provavelmente não conseguiria chegar até lá. E essa clareza me traz agora sim uma estratégia com potencial de crescimento, porque sem isso eu estaria rodando em falso e trabalhando duro num sonho que não ia me levar até esse resultado. E uma vez que você tem essa resposta, você está pronto para o passo número 2. Alguns anos atrás eu assumi um desafio muito grande para mim, que foi fazer um Ironman.
Na época eu estava gordo, em sobrepeso, sedentário, e eu em 6 meses me comprometi a fazer uma das provas de triatlon mais difíceis do mundo, com 3,8 km de natação, 180 km de bike, 42 km de corrida. E a grande verdade é que quando eu estabeleci esse objetivo, eu não tinha a mais remota clareza de como exatamente eu ia chegar até lá. Eu tinha uma ideia vaga de que eu ia ter que treinar muito, eu estudei nutrição e exercícios e eu contratei um treinador para me ajudar nesse processo, mas a real é, eu não tinha certeza se eu seria capaz de fazer isso e o que isso ia exigir de mim, mas eu estava profundamente comprometido com a ideia de que eu ia ter que chegar até o fim. Como eu ia fazer isso, eu não sei. Mas na minha cabeça eu tava, cara, eu termino esse negócio nem que seja me arrastando e assim a gente vai fazer a parada. Porque você só vai mudar e alcançar coisas grandiosas se você estiver profunda e violentamente comprometido com esse desfecho. Quando eu converso com candidatos para minha mentoria, por exemplo, eu só avanço no processo comercial se eu sentir que essa pessoa está comprometida. Porque se ela não estiver comprometida, vai ser frustrante para mim e vai ser frustrante para ela. Porque tem um monte de coisas que a gente vai ter que fazer, muitas coisas que serão desconfortáveis, atravessar medos e dúvidas e sacrifícios. E se você não está desde já comprometido com essa parada, não tem como fazer o negócio funcionar. É tipo um casamento. O dia que você chegou e falou assim, cara, eu vou me casar com a minha esposa, vou pedir essa mulher em casamento, essa vai ser a mulher da minha vida. Você tava com medo, você falou, cara, eu não sei o que eu tô fazendo, mas dane-se, a gente vai fazer isso funcionar. E você foi lá e comprou um anel de noivado muito mais caro do que você deveria, você parcelou e falou, dane-se, eu vou fazer esse negócio funcionar, não importa o que aconteça. E você foi lá e você casou e você está fazendo as coisas funcionarem. Porque você estava, desde o primeiro dia, comprometido com fazer aquilo funcionar. Então, se você quer alcançar um resultado 10x, você precisa de comprometimento. E uma vez que você tenha isso, você está pronto para o passo número 3. Existe uma obviedade que a gente ignora nessa história toda, que é, se você quer ter um negócio 10 vezes maior, você precisa ser uma pessoa 10 vezes maior. O que significa dizer que você precisa se tornar uma pessoa completamente diferente do que você é hoje, na maneira que você pensa, na maneira que você age, nas habilidades que você tem, nas atividades que você desempenha no dia a dia. Eu percebi, por exemplo, que eu precisava melhorar muito a minha habilidade comercial, mas não como vendedor. Quer dizer, também, mas principalmente como líder comercial. Se eu quiser alcançar 10 milhões de faturamento, eu preciso não só ser capaz de vender muito bem, eu preciso ser capaz de gerenciar um time de vendas muito eficiente e competente. Porque se eu não for capaz de fazer isso, eu não tenho como chegar nesse resultado através da estratégia que eu tenho. Eu percebi também que eu preciso ser um líder, eu preciso ser capaz de inspirar e envolver as pessoas numa ideia de futuro, no que eu vejo para o que eu estou construindo. Um ecossistema de empreendedores que se apoia, está posicionado um pelo outro e que a gente cresce junto e troca, não só no crescimento dos negócios, mas no crescimento da gente como indivíduo. E conforme vai ficando claro que eu não estou pronto para alcançar os resultados que eu quero ter, é justamente aí que a jornada começa. Eu preciso tomar decisões e atitudes coerentes com essa vida, desenvolver as habilidades que eu preciso, exercer as atividades que eu preciso. O que fundamentalmente significa, mais do que me tornar alguém, é deixar de ser a pessoa que eu sou hoje. E essa é a parte mais difícil do sucesso. Enquanto você não estiver disposto a abrir mão de quem você é hoje, dos seus medos, da sua pequenice, da sua preguiça, de todas as coisas que não são coerentes com a visão de futuro que você tem, você não chega lá. E pode parecer esquisito eu dizer isso, né, André? Por que eu quereria ficar com os meus medos? Por que eu quereria ficar com as coisas ruins? E a real é, eu não sei te dizer exatamente por quê. O que eu posso te dizer é, as pessoas estão viciadas nos seus modos de ser atuais. E elas morrem de medo de deixar de ser quem elas são para se tornar quem elas podem ser. E é por isso que você precisa ter clareza de para onde você está indo, estar comprometido com uma visão de futuro diferente e estar disposto a se tornar uma pessoa diferente no processo. Porque uma vez que você faça isso, aí sim você será capaz de ter um negócio 10 vezes maior do que o que você tem hoje. E claro, é pressuposto para tudo que eu estou te falando que você esteja muito bem organizado. Se você vive apagando incêndio, loucura em loucura, urgência e bagunça, cara, não tem milagre que resolva a sua vida. E se você quer saber como é que você organiza a sua agenda e a sua vida para ter um novo começo, dá uma olhada nesse vídeo aqui, que eu vou te explicar.